Darwinismo, de Darwin. Eu embolei Lamarck com Darwin. Cadê? Aqui a gente já viu. Né? Que é a sobrevivência dos indivíduos, são a sobrevivência dos indivíduos com essas características. Quando eles se reproduzem, eles passam para geração, né? Geração por geração. Como é que Darwin viu isso? Ele fez uma viagem, ele e os seguidores dele, né? E fez uma viagem para avaliar os seres vivos em determinados locais, né? E começou a observar que em determinados locais existiam seres vivos de mesma espécies, com características diferentes, e seres vivos de espécies diferentes, né, com características iguais, né, que é aquele lance dos órgãos homólogos e análogos que a gente viu na outra aula, né, que está gravadinho aí. Então, ele pegou, o que ele fez? Tem até um livro dele, né, contando essa trajetória aí dele, né, da viagem que ele fez, para provar a teoria dele. Não adianta só ele falar, colocar no papel, se não está provando, né? Então, um dos lugares que ele foi Galápagos, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Através dessas experiências, né? Das tartarugas, desses pássaros ali, né? Que ele chama de tendilhões, né? Ali. Então, o que aconteceu? Eles eram semelhantes entre si, mas as formas do bico deles eram diferentes. Por que eram diferentes? Porque cada pássaro desse, ele se alimentava de um tipo de alimento de peixe, né? Tudo bem, né? Alguns. Mas alguns precisavam escavar para poder se alimentar. Outra alimentação vinha mais facilmente, então eles não precisavam nem escavar, né, nem cutucar nada para poder pegar o alimento deles. Tinha uns que o alimento era mais profundo, então ele tinha que ter um bico mais pontiagudo para poder chegar naquela proporção lá para ele poder pegar os alimentos. Então, cada um ali tinha um tipo de bico justamente porque o meio ambiente, né, deu para eles, né, determinadas alimentações, né, para eles sobreviverem, mas que eles tinham que lutar para poder comer, né? Então, e essa luta pela sobrevivência, essa luta para se alimentar, fez com que os bicos desses pássaros se modificassem ao longo do tempo. E aqui foi a viagem dele, passando por Galápagos, falando aqui, ó, Montevidéu, foi aqui tudo isso. Viajou e foi pesquisando os seres vivos aqui, né? Aqui, foi até chegar à ilha de Galápagos. Tá? Então aqui a gente viu que, apesar dos pássaros serem semelhantes entre si, o bico era completamente diferente. Por quê? Porque o alimento deles, que eles tinham que obter, estavam em locais diferentes. Uns com mais facilidade, outros com menos facilidade. Tá? Eles tinham que lutar para poder se alimentar. Lutar, que eu falo, é procurar o alimento. É alimento entre as pedras, aí o bico tinha que ser mais resistente. Alimento mais profundo, o bico tinha que ser maior, porque senão ele não conseguia pegar os seres vivos, né? Geralmente algumas minhocas aí que ficavam mais profundo. Então, de acordo com o alimento, eles fizeram isso, né? E os bicos eram diferentes. E aqui, ó, resumindo, né? Variabilidade entre os indivíduos. Porque existia, como no caso da girafa, existia girafa dos dois tipos, tanto no pescoço de outro pescoço de dois, né?
o meio ambiente selecionou a característica que ele queria. Que, no caso, foi de pescoço comprido. Né? E essa seleção criou a adaptação da população. Né? Aqui nessa figurinha mostra bem, né, a frase que a gente utiliza muito na teoria de Darwin, na teoria da seleção natural, que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, não adianta você ser inteligente e você não conseguir se adaptar. Né? Isso até na nossa vida diária aí, não adianta. A pessoa às vezes é ser inteligente, mas não se adapta a determinadas situações. E é forte, é igual que o dinossauro. Quem é mais forte? Esses bichinhos aqui que parecem uma hiena, né? Porque na época do dinossauro a hiena não era assim. Né? E esse bicho aqui, que seria, no caso, mais forte, está aqui. Né? Esse bichinho aqui nem é tão inteligente, né? Porque a gente sabe que a hiena é burra. Né? E a gente vê até pelo Rei Leão, as hienas são totalmente burras. E elas que sobreviveram, elas eram agilizadas da vida. Tá? Nessa situação aqui, tá, gente? Aqui já é cacto, nessa época daqui não tinha cactos, as plantas na época deles que eram desse período do dinossauro não tinha mais, eram os pteridófitas. Aqui tem meio mentirosinha essa figura aqui, mas só para vocês verem aqui que não é o mais forte, nem mais inteligente, mas o mais rápido. Tá? E aqui, a falha de Darwin, né? Explicar a origem da variabilidade entre os indivíduos da população. Entre indivíduos de uma mesma população, às vezes, uma mesma população, de uma mesma espécie, tinha variedade, tinha uma variabilidade. Darwin, até o momento, ele não tinha conseguido explicar isso. Depois, mais pesquisas dele e dos seus seguidores, né, porque ele não consegue fazer nada sozinho, tem que ter pesquisadores que acreditam segue o mesmo ramo dele e vai pesquisando junto com ele. Até porque se ele morrer, já segue uma sequência, tem uma sequência de pesquisa. Ele nunca está sozinho, tá? Ele sempre tem gente junto com ele, justamente por causa disso. Aí aqui que eu falei, ó, do pescoço da girafa. Visão lamarquista. Girafa com pescoço curto, diminuição da vegetação rasteira, certo? Aqui, ó. Aqui, ó. Girafa com pescoço curto. Esforço para esticar o pescoço para alcançar os brotos das árvores mais altas. Tá? Então, aqui, ó. A girafa de pescoço curto, foi esticando o pescoço, né? Para pegar a vegetação mais alta, né? E viraram a girafa de pescoço comprido. As girafas de pescoço curto, quando a gente fala, não foram todas as que conseguiram esticar o cabo do pescoço para poder pegar a vegetação, não, tá? Muitas girafas morreram, porque não tiveram essa capacidade, a fome foi maior. Mas as que conseguiram fazer isso, né, que viveram durante muito tempo com essa característica, esticando o pescoço, né, viraram essa girafa aqui que a gente vê aí até hoje, na linha da evolução. Então, ali, os órgãos mais que a gente usa mais, a gente desenvolve, tá? O que a gente não utiliza, atrofia e a gente tende até a perder esse órgão, que é o caso do dente ciso. Muita gente hoje em dia não tem mais dente ciso, ou quando tem, nasce dois ou nasce um só, né? Por quê? Porque é um dente que não tem uma função. Né? Antigamente, quando a gente, na época lá dos primeiros seres humanos, né, que eles precisavam rasgar os alimentos eram mais duros porque eles não cozinhavam, né?
Naquela época, a gente até precisava, porque a gente tinha que ter uma força maior na boca. Hoje em dia não tem mais isso. Os alimentos são cozidos, são mais fáceis de mastigar, então muita gente não tem o dente ciso, não nasce o dente ciso. Ou quando nasce que a gente chama de incluso, o dente não sai, muitas vezes tem que operar para tirar o dente nasce torto. Um outro órgão também é o apêndice, que a gente viu também na outra aula, né, que a gente chama de órgão vestigial. São vestígios de órgãos que há muito tempo atrás tinham uma função, aquela função foi perdendo, né? E o órgão foi se atrofiando, até que vai ter vai chegar uma época que o órgão, esse órgão vai desaparecer, porque ele não tem função específica. Ele vai acumular restos de alimentos ali dentro daquela, como se fosse uma bolsazinha, né? Acumula restos de alimentos ali. E cai ali, por algum motivo, cai ali. Só que aquilo dali, quando está inflamado, estoura, né? As pessoas podem até, se não chegar a tempo no hospital, elas podem morrer. Porque ali vai acumulando bactéria, porque é resto de alimentos ali. Então vai acumulando bactéria, né? Quando você tiver com dor, uma dor na barriga e tudo, você vai no médico, o médico logo passa um exame para ver se dependendo da dor, né? Porque ele já tem as dores características para quem está sofrendo de apendicite, né? Já tem umas dores características. Então, você chega lá, o médico já sabe mais ou menos o que é aquilo. Então, faz o exame só para confirmar. E quando está inflamado assim, não adianta ficar internada para passar medicação, não adianta, tem que correr para o centro cirúrgico e operar para poder tirar, né, o apêndice, porque se for esperar passar um antibiótico para melhorar, aquele apêndice ele pode supurar, que a gente chama, né, que é estourar. Quando estoura, as bactérias, vai cair no sangue, vai infeccionar todos os órgãos e vai dar a famosa sepsemia, ou infecção generalizada dos órgãos, que a bactéria vai cair na corrente sanguínea e vai percorrer o caminho do sangue, vai passar a bactéria para todos os órgãos. E a gente vai morrer por sepsemia, por uma infecção generalizada. Então, quando está acontecendo isso, não acontece isso com apêndice, né? Chega no médico, o médico já diagnostica lá que é o apêndice, é a internação e a operação urgente, não pode esperar. Tá? O dente ciso não, o dente ciso é um dente que, se nascer, beleza, se não nascer, também beleza. Se não nascer mesmo, agora se ficar incluso, igual eu falei, ele começa a prejudicar os outros dentes, porque aí começa a entortar os dentes, ou começa a doer lá onde ele está nascendo, né? Porque ele está ali, mas não nasceu, não colocou, não foi para fora, está ali embaixo da gengiva, aí dói, né? Além de doer, fica com mau cheiro, porque aquilo dali às vezes fica como se tivesse um buraco ali, né? Aí fica acumulando comida, né? Resto de comida ali, porque até para escovar fica ruim, porque aí fica como se tivesse inflamado, né? Ali a gengiva, até para escovar é ruim. Aí tem que ir logo no dentista para ver o que vai fazer. Provavelmente o dentista vai arrancar. Ali, na visão da Darwin, né? Darwinista. A gente tinha as girafas com pescoço de vários comprimentos, tanto grande quanto pequeno. Aí ali, a vegetação rasteira terminou, as de pescoço curto morreu, né? Porque não tinha como se alimentar. Sobreviveu as de pescoço comprido. Essas de pescoço comprido foi se reproduzindo, né? Como tinha o mesmo código genético, as duas, né? Elas geravam só descendentes de pescoço comprido, tá? Aqui, no caso, é a visão do darwinismo. Que a gente tem outro exemplo de seleção natural, que é o melanismo industrial, que é a modificação de cor dessas mariposas aí, ó, por causa da poluição atmosférica. Então, antes da Revolução
industrial, antes, tinha pouca poluição, grande quantidade de líquens nas árvores. Líquens são essas manchas nas árvores, tá? Como se fosse um fungo, né? Aqui, ó. Aqui são líquens. E aqui tem muita quantidade mesmo, tá? Aqui não aparece tanto, né? Aqui. Mas aí, nessa época daqui, né? O predomínio era das mariposas claras, tá? Aqui. Depois da Revolução Industrial, que teve Revolução Industrial, Revolução das Indústrias, né? Quando teve aquele ápice de várias indústrias aqui no mundo, né? Abrindo e produzindo. Então, o que aconteceu? Depois que teve a Revolução Industrial, por causa da poluição, diminuiu a quantidade de líquidos nas árvores. Aí, o que acontece? Essas mariposas, para elas se permanecerem vivas, né? Para elas se adaptarem, elas ficaram escuras, tá? Aqui, ó. Daqui, igual aqui, ó. Aqui tem uma mariposa clara e uma mariposa escura. Por quê? Porque aqui ela consegue se esconder melhor dos predadores, tá? Por isso que ela modificou a coloração dela, tá? Então aqui, ó, existiam duas espécies de mariposa, né? Por causa do meio ambiente, né? A seleção natural, o meio ambiente selecionou essas mais escuras. Por quê? Porque essas aqui se adaptavam melhor àquele local ali, né? Consequentemente, sobreviveriam. E essa daqui, aos poucos, né? Elas foram morrendo, tá? Porque não tinha mais, ela não se adaptou àquela condição ali, né? Então ela era mais facilmente predada, né, pelos predadores dela e consequentemente elas foram desaparecendo. Outra aqui, ó. Uma coisa da seleção natural que a gente explica muito, que eu sempre falo, né, que é a seleção de bactérias resistentes a antibióticos, né, porque a gente acaba erradamente, a gente começa a fazer um tratamento com antibiótico, eu sempre falo, né? E a gente deixa de tomar antibiótico no tempo correto que era para fazer, né? Aquele tratamento. Aí a gente acaba gerando bactérias muito resistentes ao antibiótico, aquelas bactérias que determinados antibióticos não fazem mais efeito, né? E por causa disso, dizem, né, estudos aí que estão sendo feitos, né, que em 2050 não vai existir mais antibióticos para esse tipo de bactérias resistentes, né? Por quê? Porque a gente toma o remédio erradamente, né? A gente até sabe que está fazendo isso, porque o médico fala assim, toma esse antibiótico 10 dias, 15 dias. No terceiro, quarto dia, a gente já está com uma melhora super boa. Então, o que a gente faz? Deixa de tomar antibiótico. Só que aquelas bactérias que estão ali, elas estão como se estivessem adormecidas. Elas não estão totalmente mortas ainda. Estão adormecidas, protegidas por uma camada, que elas também são espertas, né? Elas começam a se proteger. Então, elas fazem uma camada em cima delas, né? Mas vão ficar aqui protegida, porque se parar já sabem, né? Se parar de cortar esse efeito do antibiótico, daqui a pouco eu ressurjo das cinzas, igual a fênix, ressurge das cinzas. Aí você vai dar realmente o que ela quer. Você para de tomar antibiótico. Aí, o que ela vai fazer? Ela vai sair muito mais forte. Vai voltar muito mais forte. Aí, aquele antibiótico que você tomava para ela, não vai mais adiantar. Tá? A gente vê aí nos laboratórios, principalmente quando vai fazer exames de pacientes internados, né? Idosos principalmente, a gente vai fazer o teste de sensibilidade a antibiótico, que está internado por causa de bactéria, né? Então, a gente vai pega lá as bactérias, né? Pega o material a ser examinado e vai fazer o exame e vai testar os antibióticos que eu posso dar para aquele paciente, que ele está com uma pneumonia e eu tenho que saber qual antibiótico eu tenho que dar para ele. Só que quando a gente faz o exame,
não tem nenhum antibiótico que eu posso dar. Todos os antibióticos estão resistentes. Por quê? Provavelmente por causa dessa má utilização de antibióticos, utilizando antibióticos sem utilizar da forma correta, né? Começando a tomar, melhorei, parei de tomar, beleza. Aí depois tive nova infecção, comecei a tomar de novo, no 8º dia parei. Não pode, tem que tomar o remédio todo. Tem que deixar de tomar cervejinha, porque aí o pessoal fala assim, comecei a tomar um remédio, mas sábado tem uma festa. Então, o que eu faço? Eu vou parar antes, tomar o remédio, tomar a minha cerveja. Na segunda-feira eu volto a tomar. Ixi, isso aí não adianta, tá? Nem precisa voltar a tomar, porque não vai fazer efeito nenhum. Tem que terminar e não beber, né? Ou depois que beber, vai ter que começar, vai ter que fazer o ciclo totalmente de novo, né? Esperar sair o efeito do álcool, né? Alguns dias para depois tornar a fazer a medicação. Né? Aí a gente tem aqui, por último, a teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. O que esse cara aqui fez? Esses caras, né? Porque é uma combinação de pesquisadores de Darwin, né? Porque Darwin até então não colocou na teoria dele a genética, né? Ele começou a estudar o porquê que as espécies se modificavam, que ia passando de descendente a descendente, mas ele não sabia o que exatamente acontecia para que passasse aquela informação ali para todos os descendentes dele, tá? Tanto as informações corretas como as modificações modificadas, né? Como as mutações. Então, essa neodarwinismo aqui é uma associação dessas ideias de Darwin vinculada aos conceitos da genética, né? E isso foi o que eles encontraram para a explicação da variabilidade dos indivíduos, né? Tem que ter genética incluída aí, tá? Para os indivíduos se modificarem, criar uma nova espécie, modificar a aparência, infelizmente tem que ter a genética envolvida, né? É lógico que tem aquelas modificações que eu falei para vocês, que o meio ambiente faz. O meio ambiente também é capaz de modificar sem que esteja incorporado no código genético, que é o quê? Você pegar uma praia, ficar mais moreno, você alisar seu cabelo, você enrolar seu cabelo, você comer mais, comer menos, né? Vai ficar mais gordo, mais magra, né? E treinar e adquirir músculos, né? Essas características não são passadas de pai para filho, né? Não está ali no código genético. Já pensou você todo marombado, né? Casar com uma mulher marombada, aí nasce o filhinho, o bebezinho já marombado? Eu ia ficar uma imagem meio esquisita isso, né? Mas ainda bem que não passa geneticamente. Então, o que eles fizeram? Fizeram essa associação entre as ideias do Darwin, né? Darwinismo, ou seleção natural, e aplicaram nessa teoria os conceitos da genética, né? E tem algumas coisas que a gente já viu, né? Umas palavrinhas-chave, que é a mutação, que é a modificação do código genético, que é a recombinação gênica, que é a combinação entre os genes, que a gente também já viu quando a gente estava estudando genética. E isso tudo, né, gera o quê? Variabilidade das espécies. A variabilidade aqui das espécies a gente viu através da seleção natural e que faz com que os seres humanos, seres vivos, né, não só seres humanos, seres vivos, porque quando eu falo... Quem está com o microfone ligado, desliga, por favor. Porque a adaptação, como eu falo aqui, a seleção natural, não é só em animal, não, tá? Em tudo. Vegetal, fungo, bactéria. A gente viu aí a bactéria, né? Que ela se modifica, se torna resistente. Então, a adaptação, essas teorias aí, é para qualquer ser vivo. Qualquer ser vivo. Desde o ser vivo mais evoluído a um menos evoluído. Né? Porque tudo está no meio ambiente, e o meio ambiente tem um fator muito importante nessa modificação.
Evidências da evolução aqui, a gente já viu que foram os fósseis, né? São vestígios de seres vivos que viveram milhares de anos atrás, isso aqui a gente já viu. Eu vou passar assim rápido, para a gente fazer uns exercícios, né? E aqui vai permitir a ligação entre o passado e o presente, né? Através do estudo aí dos ossos, das partes dos seres vivos. E agora a gente vou começar aqui. Queria que vocês... Vou preparar aqui. Tem algumas perguntinhas aqui para vocês responderem para mim. A gente tentar responder junto, né? Então, para cá. Ó, podem responder sem medo de ser feliz, tá? Só vou tirar 5 pontos de quem errar só. É só de quem errar. Mentira, hein, gente? Vou tirar ponto não, só para a gente fazer mesmo. Quando falamos em evolução, pergunta super fácil, hein? Referimos-nos às mudanças que os organismos sofrem através do tempo. Diversos pesquisadores tiveram ideias evolucionistas. Outros, no entanto, acreditavam que organismos eram imutáveis, aqueles que não se modificavam. Todos os nomes abaixo se referem a evolucionistas, às ideias evolucionistas. Qual é o único que não se referiu à ideia evolucionista? Não acreditava nessas ideias que os seres vivos iam se modificando através do tempo. Quem é o único ali que não acreditava nisso? Vocês podem até não saber quem é, mas vão por eliminação. Igual prova de concurso, vão por eliminação. Quem pode me dizer? Letra C? Não, letra C não. Porque esse Wallace aí, ele foi um dos pesquisadores junto com Lamarck e Darwin. Letra D? Aí ficou fácil, né? Mas valeu. Quem falou? Foi Bruna? Fui eu, Ana Júlia. Ana Júlia. Aí foi fácil, né? Eliminou a C, aí letra D, Aristóteles. Aristóteles, ele acreditava que os seres vivos, eles eram imutáveis, não se modificavam, tá? Eu tava pensando nessa alternativa. O criacionismo. Fala, Ana. Eu tava pensando nessa alternativa. Botei 2 nomes ali, é um dos dois, né? Mas o Wallace, ele trabalhou junto com os outros ali para a seleção natural ali, tá? O Wallace não, Aristóteles mesmo. Tá, letra C. Vamos para outra. Bora. A seleção natural configura-se como o principal conceito dentro da teoria da evolução proposta por Darwin. Observe as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente a ideia da seleção natural. Falando da ideia da seleção natural. Então, ver aí com vocês e ver quem pode me falar. Professora, letra D? Letra D. Quem coloca essa voz sensual? Eu apaguei aqui o negócio. Quem Sou falou? Rafael. Rafael. Quem acha outra coisa? Ah, o Rafael tem maior vozeirão, né? Rafael falou a D. Alguém discorda? Alguém quer falar de outra coisa? Ele falou letra D? Letra D. Eu acho que concordo. Concorda? Aqui, gente, o primeiro já está errado, porque está o primeiro, o segundo ali, os organismos mais forte, não é, né? A gente falou que os organismos mais aptos que sobrevivem, né? Desses mais aptos, só tem 2 questões, a C e a D. A que mais se encaixam aí, ó, é a letra D. Os organismos mais aptos a sobreviver no ambiente apresentam maior chance de reprodução e transmissão das características vantajosas para os seus descendentes. Muito bem. Rafael e a Júlia que falou de novo, né?
3, né? De acordo com a teoria proposta por Darwin, humanos e outros organismos vivos, como a baleia, apresentam um certo grau de parentesco. Isto ocorre porque todos os organismos... Essa também é nome, né? Pela pergunta, vocês já sabem a resposta. Letra B? Letra, quem falou? Eu, João. B. Quem? João? Letra B. Letra B de bola. Ali já está dizendo ó, que humanos e organismos apresentam um certo grau de parentesco. Por isso, eles possuem o quê? Um ancestral comum. Tá? Então, para Darwin, os seres vivos eles possuem grau de parentesco, então possuem um ancestral comum. Parabéns, João. A teoria da origem das espécies de Charles Darwin analisou... Cuidado na resposta, tá? Que aí tem uma pegadinha. Alguém aí? B. Letra A, professora. Quem falou foi Raíssa. Raíssa. E o menino quem foi? João. João Marcelo, né? Eu já ia escolher alguém aqui, ó. A letra A, o que acontece? A teoria da origem das espécies, ela já fala da seleção natural. Então, já está falando da seleção natural. Então, não é a A. Por isso que eu falei que tem uma pegadinha. Que a origem da espécie já é a seleção natural para dar. Né? Então, não seria a primeira. Não seria C. D, professora. A C. Não seria C nem a D, porque a C e a D é de Lamarck. Então, a única aqui seria as mutações. Tá? Então, a teoria da origem das espécies, por quê? Porque ele viu que as espécies se modificavam. Lembra do bico dos tendilhões lá de Galápagos? Cada um tinha um bico diferente. Aquilo dali era uma mutação, porque como é que pode indivíduos parecidos, da mesma origem genética, ter os bicos diferentes? É porque tinha uma modificação, uma mutação. Então, foi a letra B, tá? Parabéns, Marcelo e Raíssa, aí, que tiveram a coragem de responder. Aqui eu vou encerrar, tá? A gente continua com o questionáriozinho que eu fiz. Na próxima, vê se vocês conseguem fazer os exercícios, pelo menos no início desse módulo aí, 11. Desse módulo não, do capítulo, né, 31, que na semana que vem a gente também vai corrigir, tá? Se a gente não voltar antes, né, a gente corrige por aqui mesmo, tá? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo certo? Tudo certo. Tá. Bom final de semana, uma boa semana para vocês, tá? Para você também, professora. Tchau. Beijo para vocês. Tchau. Tchau, Beijo. professora. Tchau, lindonas e lindões.